Olá pessoal da Progresso Vestibulares, vamos então para mais uma aula de matemática. E na aula de hoje nós iremos ver os juros simples, né? A aplicação dos juros simples. Vamos lá então. Bom, o que é o juros simples? Muita gente já viu, né? Juros, né? Trabalhado lá em banco, né? Quando a gente vai fazer algum empréstimo, algum financiamento, quando a gente utiliza cartão de crédito, quando a gente faz algum certo parcelamento, né? Os juros nada mais é do que um valor acrescido, né? A sua base original, o seu valor inicial, né? O que nós chamamos de capital, né? Então, os juros basicamente é um valor extra que nós estamos pagando à parte, né? E os juros, né? Geralmente ele tem praticamente todas as situações, né? Ele tem a ver, né, com a questão financeira, tá bom? Os juros simples, né, nós temos três grandezas, aí, né, três valores, desculpa, né, que é o nosso capital, que seria o valor inicial, né, o valor do investimento inicial, né, ou o valor da parcela, o valor do todo, né. Temos ele é representado pela letra C, né? O capital é representado pela letra C. Temos o I, né? Que é a nossa taxa de juros, né? Taxa de juros em porcentagem, né? E o T nós temos aí, que é o tempo, né? Nós temos o T, que é o tempo aí, tudo bem? Aí nós temos outros, que o J de juros, né? E o M, que é o nosso montante, tá? O que seria um montante? Vamos pensar assim. Eu fiz um investimento de R$1.000 a tantos por cento por tantos meses, né? E aí, quanto que eu vou ter de montante no final de um ano, né? Então, no final de um ano, aí, só um exemplo, né? Eu vou ter lá, sei lá, R$1.200, né? Então, esses 200, né? No meu capital inicial era 1.000, esses 200 são os juros que eu adquiri nesse um ano. Os 1.200 é o montante, tá? Então, nós também temos aí algumas formulinhas, né? O que é os juros, né? Os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. E o montante é os juros mais o capital, certo? Lembrando que a taxa de juros e o tempo precisam estar expressos na mesma unidade. Ou seja, se a taxa e o tempo precisam ser em dias, né? Se a taxa ela tá lá 2% ao dia, o tempo também precisa ser calculado ao dia, né? Se a taxa está escrita ao mês, então a gente tem que calcular o tempo em meses. Se a taxa está ao ano, precisamos calcular o tempo em ano, certo? Nós sempre convertemos o tempo para a grandeza da taxa, ok? Para a grandeza relacionada da taxa. Nunca a taxa relacionada ao tempo, tá? Então, se na taxa tiver ao mês, temos que trabalhar tudo ao mês. 2 anos. 2 anos, cada ano tem 12 meses, né? E aí, então, nós vamos ter 24 meses, né? Então, se a taxa está lá 5% ao mês, 2 anos, então, 24 meses aí, tá? Tem que converter tudo aí, tudo bem? Então, vamos para alguns exercícios de juros simples? Vamos lá. Então, lá, Instituto Nosso Rumo, né? Se for investido um valor de R$ 5.677 no regime de juros simples a 2% ao mês após 6 meses. Percebam, olha lá, foi investido 2% ao mês após 6 meses. O valor terá rendido, o que ele quer saber? Ele quer saber quanto rendeu, ele quer saber o quê? Ele quer saber os juros. Então, os juros vai ser o quê? O capital vezes a taxa vezes o tempo. O tempo está em mês e aqui, ó, AM, o que é esse AM aí, né? Ao mês. Então, ambos estão na mesma dimensão. Então, ok. Então, meus juros vai ser o quê? Meus juros vai ser meu capital, que é de 5.000, certo? R$ 677, vezes a minha taxa, que é 2% ao mês. 2%.
certo? 2%, vezes 6 meses. É assim que a gente vai fazer o cálculo, né? Lembrando, né? 2% é a mesma coisa que 2 sobre 100, ok? Fica mais fácil da gente calcular dessa forma. O que eu posso fazer? Posso multiplicar 2 vezes 6, né? Então vai dar o quê? 2 vezes 6 é 12. Então, meus juros aqui é a mesma coisa que 5.677 vezes 12. Se está multiplicando e está dividindo, né? Ó, pode fazer tudo junto aqui, certo? Se não tiver nenhuma soma, nenhuma adição, nenhuma subtração, posso fazer dessa forma, tá? E aqui eu calculo aqui, ó, a parte, né? Ó, 5.677 vezes 12. O que nós vamos ter aqui, ó? 2 vezes 7, 14. Então, coloco 1 aqui. 2 vezes 7, né? De novo, 14 com mais 1, 15. Né? Coloca aqui, 1 aqui. 2 vezes 6, 12 com mais 1, 13. 2 vezes 5, 10 com mais 1, 11. Certo? Coloco mais aqui. E agora, 1 vezes 7, 7. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 5, 5. Coloco todo mundo bonitinho aqui, ó. 4. 5 mais 7, 12, né? 3 mais 7, 10 com mais 1, 11, né? 6 mais 1, né? 8, né? E 5 mais 1, 6. Então, o nosso juros aqui vai ser o quê? 68.124 dividido por 100. Lembrando que divisão por base 10, eu volto vírgulas, né? Se for por 10, volta uma vírgula, uma casa, né? A minha vírgula volta. Se for por 100, volta 2 vezes. Se for por 1000, volta 3 vezes, né? Então, aqui, volta, ó, minha vírgula original sempre vai estar aqui no finalzinho, certo? Ela volta para a esquerda, né? Volta 2 casas, ou seja, vai ser o quê? 681,24 reais. Ou seja, a alternativa E. Tudo bem? Certo? Vamos para mais um, né? Olha lá, se um valor de 3.480 for aplicado, reais, né? For aplicado durante 8 meses em um regime de juros simples a 2% ao mês. O montante, ele quer saber o total agora, né? O montante, então a gente tem que calcular os juros e somar ao valor do nosso capital. Então, o nosso juros, vamos lá, vamos resumir essa parte aí, né? Vamos lá. Então, o nosso juros vai ser o quê? Vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Então, o nosso juros vai ser o quê? Olha lá, capital, que é de 3.480, vezes a minha taxa, que é de 2% ao mês, ou seja, 2%, vezes 8, né? 8 meses ali, certo? Então, basicamente, o nosso juros vai ser o quê? 3.480 vezes 2 vezes 8, né? 16, né? Vamos ficar mais fácil assim, ó. Tudo dividido por 100. Então, 3.480 que multiplica por 16. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, né? 6 vezes 8 vai dar 8 vezes 8 é 64, certo? Aí volta mais 16, né? 48, né? Então, 6 vezes 8, 48. Coloco o 8 aqui bonitinho aqui. Coloco o 4 aqui, ó. 6 vezes 4, 24. Com mais 4, 8, né? Então, 28, né? Coloca aqui e 2 aqui em cima. 6 vezes 3, 18. Com mais 2, 20. Aí, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. Fecha aqui bonitinho. 0 aqui. 8 mais 0, 8. 8 mais 8, 16. 1 mais 0 mais 4, 5. 2 mais 3, 5. Então, o meu juros aqui é de 55.680 dividido por 100. Corta esse 0 com esse 0. Volta 10, né? Volta uma casa ali, né? Então, é a mesma coisa aqui. 6,8. Como é dinheiro, né? A gente trabalha com duas casas. Depois do 8 tem o 0. Então, é R$556.
Mas, professor, não tem essa alternativa aqui de R$556. Claro que não tem, porque ele quer saber o montante. Montante é a mesma coisa que juros mais o capital. Então, para eu calcular o montante, eu tenho que pegar os juros, que é 556,80, mais o meu capital, que é de 3.480,00. Certo? Percebam que aqui eu tenho 80 centavos. Somados com zero, né, vai dar 80 centavos. A única alternativa que tem o 80 centavos é a alternativa B, né? Certo? Alternativa B. Então, se a gente for fazer o cálculo, vocês vão ver que a gente vai chegar em 4.036 ali, certo? Ó, até porque se eu pegar o 80 e somar com 56, né, vai dar 136, certo? Então, ó, os 36 aqui, ó, né? E os 80 centavos aqui. Não preciso fazer o cálculo completo, né? Já sei que é a alternativa B. Mas quem quiser fazer o cálculo completo aí, se fizer a soma, vocês vão chegar em 4.036,80 centavos. Certo? Alternativa B. Tudo bem, pessoal? Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!